Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 25 a 27 do livro de 2 Crônicas, versículos 1 a 4 do capítulo 25. Amazias reinou de 796 a 767 a.C. Ele permitiu que os cultos no templo continuassem funcionando, mas carecia de zelo e dedicação pessoal. Era morno. Amazias matou os 2 homens que tinham matado seu pai, mas ele não seguiu a prática usual de executar toda a família. Matou apenas os homens e não os filhos deles. Versículos 5 a 6. A nação de Edom tinha se rebelado contra o controle de Judá durante o reinado de Jeorão. Agora Amazias decidiu sujeitar novamente os edomitas e reuniu um exército para isso. Essa foi a primeira campanha militar séria de Judá desde a tentativa de Jeorão para restabelecer a anexação de Edom. O exército que Amazias reuniu era também o menor desde a divisão do reino. Mesmo Abias pôde reunir 400 mil homens, enquanto o exército de Josafá passou de 1 milhão. Amazias conseguiu recrutar apenas 300 mil soldados. Sentindo que isso não era o suficiente, contratou 100 mil mercenários de Israel, ao norte. Mais uma vez, um rei de Judá aliou-se às forças armadas de Israel. Entretanto, dessa vez, ele o fez em seu próprio interesse e a um custo elevado de 3.400 quilos de prata, pagos antecipadamente. Versículos 7 a 10. Um profeta apareceu em cena para comunicar uma advertência da parte de Deus ao rei. A Amazias foi dito que se ele levasse os soldados do norte nessa expedição, ele certamente seria derrotado. Amazias ficou perplexo, pois que o Senhor esperava que ele perdesse toda aquela prata. No entanto, quando o profeta lhe disse que essa quantia era muito pequena diante daquilo que Deus poderia lhe prover, ele consentiu e liberou os soldados, esperando que retornassem para casa, visto que eles já tinham sido pagos. Os mercenários, talvez na expectativa de uma quantia maior com os saques, não viram dessa forma. Eles ficaram verdadeiramente irados, pois na guerra havia despojos. Versículos 11 e 12. Depois que Amazias mandou de volta o exército de Efraim, ele avançou contra os edomeus e matou 10 mil deles. Levou cativos outros 10 mil e os lançou do alto de uma rocha, sendo assim destruídos. Versículo 13. Os soldados do exército de Efraim, que foram mandados de volta, ficaram tão irados que atacaram uma cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e levaram muito despojo. Isso causou ainda mais problema entre Amazias e as 10 tribos. Essa Samaria era uma cidade não identificada de Judá e não a conhecida capital do Reino do Norte. Versículos 14 e 15. Amazias tinha acabado de vencer os edomitas, e ele o fez após cumprir o ultimato de Deus, quando o profeta assegurou sua vitória sob essa condição. No entanto, de maneira inacreditável, Amazias tomou os deuses do povo que ele próprio derrotou e começou a adorá-los. Como seguidor do Deus vivo, ele deveria saber que esses ídolos eram impotentes e irreais, pois não puderam proteger os edomitas, e assim era perda de tempo adorá-los. Versículo 16. Quando Deus enviou outro profeta para repreender o rei, Amazias reagiu defensivamente e ameaçou matar o profeta. Mas o profeta conseguiu comunicar uma última informação e disse a Amazias que sua destruição era certa. Versículo 17. Joás, ou Jeoás, era filho de Jeoacás e era o rei de Israel contemporâneo de Amazias, rei de Judá. Amazias, tendo retomado para casa após a campanha de Edom e sendo informado do dano causado pelos mercenários do norte, Amazias desafiou Jeoás para um confronto, embora fosse difícil provar que o Jeoás era responsável pela maneira como os homens mercenários tinham se comportado. Joás derrotou Amazias de Judá em resposta ao desafio de Amazias. Versículos 18 a 20. Amazias tinha se inflado de orgulho por sua façanha militar, de maneira que quando Joás tentou dissuadi-lo de sair à guerra, Amazias persistiu em seu plano de invadir o Reino do Norte. O cronista deixa claro que, em sua última análise, essa ação insensata do rei fazia parte do plano de Deus para ocasionar a sua queda. Versículos 21 a 24. Quando Joás percebeu que Amazias não ia desistir, marchou com seu exército para Judá, e Amazias teve a oportunidade de um confronto militar como desejara. Joás dizimou o exército de Judá e capturou Amazias. Joás usou Amazias como refém para ir direto a Jerusalém, onde destruiu o muro da cidade numa extensão de 180 metros, e então saqueou todos os objetos de valor da casa do rei e da casa de Deus, e também fez reféns. Obed-edom
tem origem no nome do levita, em cuja propriedade a Arca da Aliança ficou guardada por 3 meses. E mais tarde ele foi designado porteiro, no tempo de Davi, numa das portas do templo, a porta do rei, enquanto seus filhos foram encarregados da porta do depósito. Aparentemente, dessa época em diante, o depósito foi chamado de Obed-Edom, em homenagem a esse homem. Desse modo, foi por esse nome que o cronista se referiu ao depósito ao descrever a pilhagem de Joás. Versículos 25 a 28. O cronista acrescenta que a conspiração contra Amazias começou depois que Amazias deixou de seguir o Senhor, o que pode ser uma referência à sua apostasia. Talvez uma aliança entre os sacerdotes e os líderes militares, semelhante à que derrubou Atalia em favor de Joás, tenha colaborado para castigar Amazias por pilhar o templo e por sua derrota para Israel. Agora nós vamos estudar o capítulo 26, versículos 1 a 2 do capítulo 26. Uzias de Judá reinou de 792 a 740 a.C. e subiu ao trono num período complicado. Seu pai Amazias não fora bem sucedido em suas campanhas militares e morrera assassinado. Na verdade, é bem provável que Uzias tenha trabalhado como corregente por alguns anos, pois seu pai havia sido preso por Joás e depois fugiu para Laquis. Ele reconstruiu a cidade portuária de Elat no alto do Golfo de Acaba. Seus atos indicam que Uzias adotou a política de desenvolver sua base no sul, a fim de evitar os repetidos erros de seu pai, que insistia em pressionar o Estado de Israel, mais poderoso ao norte. Versículo 4. Uzias é o quinto dos 42 reis de Israel que fizeram o que era certo aos olhos do Senhor, além de Davi. Ele buscou a Deus e, enquanto o fez, prosperou. Versículo 5. Esse Zacarias não era o filho de Joiada e nem o profeta que possui um livro na Bíblia com seu nome. No entanto, esse Zacarias cumpriu de alguma forma o mesmo papel para Uzias que Joiada tinha cumprido para Joás. Quando Zacarias morreu, Uzias também se enfraqueceu em seu compromisso com o Senhor. Todavia, a desobediência eventual de Uzias ocorreu no contexto de sua adoração do Senhor. Uzias nunca se desviou para a idolatria. Versículos 6 a 10. Uzias modernizou o exército. Alguns achados assírios indicam que os muros de Jerusalém foram reconstruídos por meio de uma técnica que os tornou mais fáceis de serem defendidos. Uzias deu significativo apoio à expansão da base agrícola de Judá. Ele construiu torres e cisternas, e em escavações em Quimrã, Gibeá e Berseba foram encontradas essas torres e cisternas. Um selo que traz o nome de Uzias foi encontrado numa cisterna em Tel Beit Mirsim. Versículos 11 a 15. Em relação ao exército, Uzias tinha uma filosofia diferente da de seus antecessores. No passado, a ideia tinha sido a de acumular mais e mais homens, de modo que o exército de Judá cresceu de 180 mil no reinado de Roboão para mais de 1 milhão na época de Josafá. Em vez de aumentar drasticamente o tamanho de seu exército, Uzias teve à sua disposição praticamente o mesmo número que seu pai. Mas ele os organizou em divisões mais flexíveis e assegurou que tivessem armas efetivas. As máquinas criadas eram iguais às catapultas usadas posteriormente pelos romanos. Eles eram capazes de lançar pedras e setas a grande distância. Como resultado, Uzias se tornou bem conhecido e forte. O cronista enfatiza que isso ocorreu porque foi maravilhosamente ajudado. O Senhor fortaleceu todos os seus esforços. Versículo 16. Embora não tenha cometido idolatria, mesmo assim Uzias ultrapassou a autoridade que Deus tinha negado a qualquer pessoa que não fosse descendente de Arão e da tribo de Levi. Ele entrou no lugar santo para queimar incenso, algo que somente os sacerdotes tinham permissão de fazer. Em seu orgulho, ele desejou ter autoridade espiritual, além de autoridade política sobre o povo. Versículos 17 e 18. Azarias, um sacerdote, e 80 colegas seus chamaram a atenção do rei por seu mau procedimento. Eles enfrentaram o rei e lhe disseram que aquilo que ele estava para fazer era errado. Os sacerdotes declararam a Uzias que, mesmo que Deus não o punisse, o Senhor não aceitaria a adoração do rei. Versículos 19 a 21. Uzias já estava com o incensário na mão. Em vez de obedecer aos sacerdotes, ele se indignou e continuou imediatamente. Deus o puniu, fazendo com que a lepra lhe saísse à testa. O rei interrompeu o que estava fazendo e aceitou ser lançado fora da casa do Senhor para o isolamento para o resto da vida. Embora ele ainda fosse oficialmente o rei, Jotão, seu filho, ficou incumbido dos deveres diários do rei. Versículo 23.
Uzias recebeu um sepultamento real apropriado. No entanto, seu túmulo pode ter sido separado dos túmulos dos reis precedentes por conta da condição impura causada por sua doença de pele. No mesmo ano da morte de Uzias, o profeta Isaías teve a visão da glória de Deus e foi chamado para ser profeta. Agora nós vamos estudar o capítulo 27. Versículos 1 e 2 do capítulo 27. Jotão era o 11º rei de Judá, filho de Uzias. Ele era dedicado a Deus, mas não influente. O reinado de Jotão não teve grande impacto em seu reino. Boa parte do seu tempo no trono coincidiu com o tempo em que Uzias, seu pai, era rei, embora Uzias estivesse no isolamento. O cronista dá a Jotão um registro positivo por causa de sua fé pessoal. Ele seguiu o exemplo de seu pai, mas evitou a arrogância de Uzias e não violou a santidade do templo. No entanto, Jotão não procurou limpar a terra da idolatria, nem encorajou o povo a voltar-se para Deus. Versículo 3. Jotão tirou proveito da paz que herdou para reforçar o muro de Jerusalém e executar melhorias na casa do Senhor. O muro de Ofel era localizado na banda sul de Jerusalém. Versículos 5 e 6. Jotão continuou a política de seu pai de controlar os filhos de Amon e realizou uma campanha militar bem-sucedida contra eles. Isso lhe rendeu uma enorme quantidade de prata e de cereais por vários anos. Como de costume, esses itens são mencionados pelo cronista não tanto por si mesmos, mas para mostrar a obediência de Jotão e a recompensa de Deus por sua fidelidade. Versículos 7 a 9. Jotão foi um rei bom que subiu cedo ao trono, manteve o reino em boas condições, foi subestimado por seu povo e terminou sem deixar um grande legado. Recebeu um sepultamento real apropriado, entretanto, seu reinado serviu de transição para um tempo sombrio para o reino de Judá. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 25 a 27 do livro de 2 Crônicas.